Bom, pessoal, o iPod Touch 7ª geração tem um processador igual ao iPhone 7 e 7 Plus, 2 GB de memória RAM e versões com 32, 128 e 256 GB. Esse meu aqui é a versão de 32 GB. Eu vou falar para vocês como é que está sendo usar ele em 2022, se dá para usar, se vale a pena. E é isso. Bom, hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Tô fazendo esse vídeo aqui, possivelmente não vou postar hoje, mas vocês sabem a data que eu tô fazendo. Relembrando que não tem muitos vídeos de iPod no YouTube. Enfim, eu pesquisei muito antes de comprar o iPod. E não tinha muito vídeo, então eu meio que tô trazendo um conteúdo para quem quer saber, quem tem interesse em comprar um iPod, em saber se vale a pena, enfim. Ele tá no iOS 15.7, não sei se tá focando, espero que sim. E é o iPod Touch de 7ª geração com 32 GB e só tenho 14 GB e meio. Bom, eu tenho vídeos, músicas, fotos e aplicativos. Não tenho um jogo pesado, não testei nenhum jogo pesado. O único jogo que eu baixei foi Subway Surfers, Temple Run, Fruit Ninja e esse Two Dots, que eu ainda não joguei. Quer dizer, joguei, mas foi só um nível, então, enfim. Ele tem ele é relativamente rápido até. Se você observar, deixa eu fechar todos os aplicativos aqui, nossa, tinha muita coisa aberta. Ele tem 2 GB de memória RAM, igual ao iPhone 7 normal. E até que abre rápido. Abri aqui a Netflix pra vocês verem. Então, ó, aqui ó, abriu já, né, no caso. O YouTube, vou colocar aqui pra abrir. Então ele até que carrega as coisas rápido assim, ó. Depende, claro, depende muito da sua velocidade de internet, mas assim, ele abre muito rápido. Aplicativos com jogos ou Instagram, ele funciona. Ele não funciona o WhatsApp. De todos os aplicativos assim que eu vi na loja em que eu não consigo baixar, foi o WhatsApp. Claro, porque o WhatsApp agora só funciona não. Ele sempre foi, né? Mas agora ele só é possível baixar em dispositivos que têm um chip. E não é o caso do iPod. O iPod, em questão de áudio, para ouvir música, é muito bom. Deixa eu colocar alguma música aqui. Enfim, essa que tá tocando aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mais ou menos assim. Como tá sua primeira noite? É um volume até bom. É um volume consistente. Os dispositivos da Apple são bons em questão de áudio e os iPods sempre foram referência assim. No fone de ouvido, claro que ele é muito melhor. Ele tem qualidade low-res, Dolby Atmos, ele suporta essas tecnologias, que eu achei isso super interessante. Ele é feito de metal, então é um dispositivo que você não vê rebarba. Enfim, é um dispositivo muito bem feito, sabe? Em questão de qualidade, ele é excelente. Ele é super fino, dá para observar. Eu acho que ele tem 5,8 milímetros. E ele tem 88 gramas. Ele é muito leve. Isso é uma coisa que impressiona. Ele tem o mesmo tamanho de um iPhone 5S, mas ele é muito fino. Eu até comprei uma capinha, mas enfim, a capinha de um 5S fica meio que folgada porque a espessura dele é muito fina, sabe? Bom, e como é usar o iPod Touch em 2022, 2023, sem atualizações mais de iOS, pois ele parou no 15.7.2, que é o mesmo que o iPhone 7, 7 Plus, 6S, enfim. Bom, sobre aplicativos, ele ainda suporta tudo. O único que eu falei que ele não suporta realmente é o WhatsApp. Outros aplicativos que os iPhones suportam, ele também suporta.
A tela dele eu acho excelente, tem um brilho satisfatório. E é uma tela retina, então tem detalhes, em detalhes ela é muito boa. Deixa eu aqui olhar uma foto, por exemplo, essa daqui, ó. Eu tirei com o iPhone, mas você observando aqui, é uma foto que tem muitos detalhes e você consegue ver todos os detalhes nele, enfim, é uma tela muito boa. E em câmera, cara, ele tem uma câmera excelente. Essa foto aqui, ó, registrei com ele, então você pode observar que ele teve um foco, enfim, ele tem um bom HDR. Essa também eu tirei, que é do meu iPhone, tá vendo? Ele consegue tirar detalhes. É uma câmera de 8 megas só, com abertura de 2.4, então não é uma abertura muito boa, mas ele capta muita luz e detalhes muito bons. A câmera frontal não é o caso, a câmera frontal tem 1.2 mega e a qualidade é mais ou menos, assim, para um FaceTime tá ok, ele consegue fazer chamadas em aplicativos de terceiros também, como Instagram, Skype, Messenger, então ele consegue fazer chamadas de vídeo. Bom, como é para consumir mídia no iPod? O iPod ele suporta HDR, ele tem umas tecnologias que eu até acho boas para a época que ele foi lançado. Deixa eu tentar aqui colocar um vídeo para vocês, tentar mudar a qualidade aqui, avançado a 1080 60 frames. Se ele vai atualizar, acho que já atualizou. Ó, se vocês observarem, tem muito detalhe mesmo. Ele é um dispositivo que tem cores bacanas. Aqui não está no brilho total, porque senão estoura na câmera. Mas enfim, ele tem uma qualidade boa. As telas retinas da Apple sempre foram referência e não é diferente no iPod. A tela dele não tem um tamanho legal, se vocês observarem o tamanho da minha mão. Ele tem uma tela de 4 polegadas, que é o mesmo tamanho do iPhone 5S, SE. Não é um dispositivo grande. Para jogar, para assistir mídia, não é referência. Mas não quer dizer que você não tenha uma boa experiência. Se você quer um dispositivo para treinar enquanto tiver, sei lá, enquanto você estiver correndo e você quer continuar ouvindo música, ou enquanto você está treinando na academia, quer ver uma série, sei lá, é algo muito bom. Claro que não exclui que outros dispositivos, talvez até mais barato quanto, façam o mesmo que ele. Porém, se você quer continuar no ecossistema Apple, que é um dispositivo que ainda está relativamente atualizado, o iPod é uma boa escolha. E sobre bateria, como é a bateria dos iPods? Bom, eu comecei a fazer esse vídeo, a bateria estava em 90% e agora já está em 79%, e não mexi muito, vocês viram. Igual os iPads, os iPods também não mostram a saúde da bateria, então não dá para saber assim. Mas eu entrei em contato com o suporte e eles me disseram que a minha bateria está em 100% com 95 ciclos, ou seja, é uma bateria muito nova, não deveria estar tendo a autonomia que está. Em mídia, assim, em vídeo, quando você vai assistir vídeo, ou eu baixei aqui também o Kawai. E quando você vai assistir, ele dura no máximo 2 horas e meia, 3 horas, e não é uma boa bateria. Se você quer comprar ele pensando que ele terá uma bateria boa, ele não é esse dispositivo. Falando nisso, descarregou mais 1%. A bateria não é tão boa. Bom, sobre processamento. O A10 Fusion é um bom processador. É um processador que ainda aguenta muita coisa. Seus 2 GB de RAM faz com que ele tenha
fôlego por muito tempo, então ainda tem muita coisa aberta. Se eu voltar lá na Netflix, ele segurou o primeiro aplicativo. Instagram possivelmente ele vai atualizar, porque é uma rede social, enfim, toda hora as pessoas estão atualizando. Mas ele segura muita coisa ainda. E sobre aquecimento, eu tava com um iPhone 7 normal, e eu percebi que aquecia mais do que ele. Ele, por mais que tenha o mesmo processador, talvez por ter algum componente interno a menos, percebi que ele também aquece menos. Isso é bom, pelo fato de que quanto mais aquecer, mais descarrega e mais vai do processador, enfim. Mas também é uma coisa que ele poderia ser muito melhor. Não quer dizer que ele não aqueça, ele aquece menos. O iPhone 7, não sei se era a minha unidade, mas ela esquentava demais, ele esquentava demais. E isso acabava que a bateria era drenada muito rápido e isso não era legal. No iPod é diferente, porém ele ainda aquece. Bom, eu não sei mais o que falar sobre o iPod. No caso eu vou deixar para colocar o vídeo, esperar que dê alguma visualização e esperar que vocês coloquem nos comentários se querem que eu teste alguma coisa, que façam alguma comparação com algum iPhone equivalente a ele, ao processador dele, enfim. E sobre valer a pena, é como eu disse, vale a pena se você quer ter um segundo dispositivo, manter o mesmo ecossistema Apple. Eu testei aqui o AirPlay dos iPhones, para os iPhones, e ele vai tranquilamente. Então, ou seja, se você tira uma foto e você quer colocar para compartilhar com seu iPhone, no momento que você tira, já está na nuvem, enfim. Sobre o ecossistema Apple, vocês sabem como é consistente, então acho que vale muito a pena. Para quem faz exercício e precisa de um dispositivo para ouvir música, para, sei lá, para alguma coisa, não quer levar o iPhone por segurança, vocês sabem como é o Brasil, então eu acho que ele vale muito a pena. Eu paguei R$ 250 nele, pois no Marketplace do Facebook, consegui garimpar por um preço muito bom. Mas não sei por quanto ele custa geralmente. Se vocês encontrarem até R$ 500, vale muito a pena. Porém, mais do que isso, eu já acho que é insano. Porque tem muitos outros dispositivos, até o próprio iPhone SE, que tem o Touch ID, que esse não tem. Esse aqui é um botão ainda físico, não é digital. E que talvez valha mais a pena, pois tem chip, enfim. Mas se você vê que vale a pena, se é o seu uso, você quer ter para colecionar, vai na fé. É um bom dispositivo, sei que não vai se arrepender, vai gostar bastante. E é isso. Bom, espero que tenham gostado. Esse foi meu vídeo, então deixem seu like, compartilhem o vídeo, coloquem nos comentários se vocês querem que eu teste ele com algum outro dispositivo, façam alguma comparação. E é isso. Beijo e tchau, tchau.